Bom dia, gente. Gostaria inicialmente de convidar os coordenadores dos eixos para virem aqui para frente também. Professor Rousseau, professor Paulo, Valério, vem para cá, coordenador de extensão. Eliane, diretor de ensino, também vem para cá. Borges, chefe da parte de administração. Professor Agamenon, diretor do campus do Bajara. Tem mais algum coordenador presente? Por favor, levante a mão. Bom, pessoal, eu não quero me estender, porque esse momento é o momento que o professor Cláudio pediu com vocês, e vou logo passar aqui para ele, para que ele possa dar boas-vindas a vocês que chegaram agora esse semestre e os demais alunos aqui do curso. Bom dia, pessoal. Sei que está quente, sei que está perto da hora do almoço, mas eu queria um bom dia mais forte. Bom dia, pessoal. Bom dia, Valmir. Valmir, veio bem aí. Bom, a ideia da gente vir aqui hoje, nós estamos inaugurando aqui uma nova sistemática da gestão, que é a chamada reitoria itinerante. A ideia é a gente pegar um dia, ou em algumas situações que a gente puder fazer isso em caráter regional, mais de um dia para trazer aqui o reitor, os pró-reitores, alguns diretores sistêmicos, para estar fazendo a reitoria naquele dia no campus, despachando no campus e também reunindo com a comunidade, com alunos, com os servidores, com os professores, para estar discutindo as questões, passando informações, ou seja, nivelando com todo mundo o que se passa hoje, não só no âmbito do Instituto Campus Sobral, do Instituto Federal do Ceará, mas da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica como um todo. E hoje, nós estamos estreando aqui em Sobral, esse é o piloto desse processo, e tem uma razão muito especial, né? Sobral hoje também inicia um processo de planejamento, uma espécie de planejamento estratégico das instituições de ensino com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico integrado da região. Então, hoje à noite inicia-se esse processo, amanhã nós vamos ter um dia de discussão com o Instituto Federal do Ceará, com a Universidade Federal do Ceará, com a Embrapa, todos os órgãos que lidam com a educação, ciência e tecnologia. Vamos fazer um trabalho para evitar a superposição de esforços e a gente poder integrar melhor as nossas ações. Isso é uma coisa inteligente, importante, uma iniciativa do prefeito Clodovil Arruda, o Veveu, e eu penso que é uma iniciativa que pode dar muito certo. Né? Inclusive, a gente, nesse processo, vai prever a mobilidade de projetos, de processos entre as nossas instituições. Aquilo que a gente puder trabalhar em conjunto, no sentido de fortalecer cada vez mais a educação, ciência e tecnologia, nós vamos procurar fazer. A Sobral está se caracterizando como um polo cultural, um polo universitário, né? E uma ação como essa, ela se reveste da maior importância. Aliás, essa é uma tônica no mundo inteiro, né? Hoje, todos vocês sabem que a gente vive a sociedade do conhecimento, a sociedade da informação e, sobretudo, a economia do conhecimento. O que isso significa? Significa dizer que conhecimento, informação, tecnologia, ciência é hoje um bem de valor econômico da maior importância. Os 10 maiores países do mundo hoje são aqueles que mais investem em educação, ciência e tecnologia. E o Brasil, que quer se estabelecer como uma potência moderna, hoje já é a 7ª economia do mundo, caminha, já há uma avaliação que até 2015 nós vamos chegar na 5ª posição entre os maiores PIBs do mundo. Então, o Brasil economicamente está numa situação muito favorável, precisa agora também desenvolver o seu lado de educação, ciência e tecnologia, que não obstante tenha melhorado bastante nos últimos anos, ainda tem um déficit muito grande.
né? Nós ainda temos um contingente grande, 50 milhões de brasileiros com baixa escolaridade, em situação de analfabetismo absoluto ou funcional. Portanto, esse século, essa década que se inicia em 2011 em particular, quando nós vamos projetar um novo Plano Nacional de Educação para 10 anos, 2011-2020, ela vai se caracterizar pelos investimentos do Brasil em educação, ciência e tecnologia. Isso é o que a gente espera, essa é a luta que a gente está desenvolvendo politicamente para que isso aconteça. Hoje, nós investimos cerca de 5% do nosso produto interno bruto. Todo mundo aqui sabe o que é isso, né? Isso já é uma linguagem comum, é toda a riqueza que se gera no país. Então, nós investimos hoje 5% do nosso produto interno bruto em educação. Isso ainda representa muito pouco. A meta estabelecida no Plano Nacional de Educação é de 7%, né, nos próximos 10 anos. Mas nós não queremos isso. Nós, trabalhadores, militantes da educação, queremos chegar a 10% do PIB. Né? Queremos também que 50% dos resultados, né, dos royalties do pré-sal sejam revertidos para a educação. Então, nós acreditamos firmemente que se a gente melhorar nesse nível, nesse patamar, os investimentos em educação, dentro de uma década, nós vamos estar numa situação privilegiada, não só em termos econômicos, mas também em termos científicos e educacionais. Nós precisamos sair da vergonhosa posição de 84º IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice que reflete exatamente a educação, renda e saúde. Muito bem, então, falando um pouco agora do Instituto Federal do Ceará e da rede federal, estamos saindo de uma greve que foi muito longa, muito penosa, se reveste um grande prejuízo, sobretudo para os estudantes, né? Estamos agora nesse processo de recuperar. Evidentemente, as reivindicações que foram colocadas são importantes, a gente precisa melhorar a infraestrutura das nossas instituições, precisa melhorar as condições de trabalho, de professores, servidores técnicos administrativos, isso inclui também salário, isso é importante, mas essa é uma luta que a gente constrói coletivamente, né? Inclusive com o apoio de vocês, alunos. Temos feito um esforço muito grande, você observa hoje, aqui, por exemplo, esse campus aqui, campus de Sobral, é um canteiro de obras, né? A gente observa obras por todos os lados. E de lá para cá, né, nós recebemos essa estrutura já pré-existente, que aquecia o sistema estadual. Dentro do plano de expansão, nós absorvemos essa estrutura. Foi um desafio muito grande de você receber uma estrutura, né, federalizá-la, absorver os custos, fazer uma transição de servidores que vinham de uma outra cultura. Não é algo fácil e simplório, mas isso aconteceu, está acontecendo ainda de forma bastante satisfatória aqui em Sobral. E eu sempre que venho aqui fico satisfeito em perceber que o campus está a cada dia se estruturando. Esse é um processo que não acontece da noite para o dia. A Rede Federal tem 102 anos de existência. O advento do Instituto Federal é de apenas 3 anos. Nós nos tornamos Instituto Federal a partir de 2008. É um processo em construção, de modo que nós estamos num nível de aceleração desse processo bastante razoável. Claro que a gente tem sempre que lutar por melhoria. Aquilo que não puder ser melhorado está morto, está falido. Procurar melhorar, sobretudo na área da educação, é sempre algo extremamente importante. Mas eu acredito que o campus esteja bem, os números, eles traduzem isso. Nós absorvemos todos os cursos que aqui existiam, adaptamos ao sistema da rede federal. Hoje temos 5 cursos superiores, tivemos que mudar aqui uma ou outra tecnologia, como o curso de eletromecânica, que passou a chamar mecatrônica industrial. Absorvemos os cursos técnicos, criamos mais 3,
Já temos 2 cursos de nível de pós-graduação, 2 especializações, já estamos atingindo o termo de metas, não sei se vocês sabem, mas nós assinamos com o governo federal como é que funciona a rede federal. A rede federal ela é suportada, ela é financiada, o nosso financiador é o governo federal. Então nós temos um orçamento, tem um montante de orçamento que vem para o Ministério da Educação, e esse orçamento ele é dividido entre todos os institutos federais, os Cefeds e a Universidade Federal Tecnológica na proporção do número de alunos. Tem uma matriz e assim ele é dividido. Mas o governo tem alguns mecanismos de incentivar o crescimento das instituições. E nesse mecanismo nós assinamos um termo de acordos e metas com o governo. O que significa esse termo de acordos e metas? O governo nos passa alguns recursos, além da matriz orçamentária tradicional, e a gente, por nossa vez, a gente se compromete com alguns indicadores. E nesse termo de meta, nós nos comprometemos com a eficiência da formação dos alunos, com uma relação adequada professor-aluno, e o Instituto Federal Campus de Sobral já está praticamente atingindo o termo de metas que nós temos até o próximo ano. O termo de meta de atingir 1.200 alunos, nós já em 2011 estamos com 1.196 alunos. Então vocês estão de parabéns, a comunidade está de parabéns por ter praticamente já atingido o termo de meta. Muito bom. Melhoramos também o nosso acervo bibliográfico, já foram adquiridos nesse período mais de 8.000 volumes, em termos de investimentos. Esse curso, esse campus, ele pertence à segunda fase da expansão da rede federal. Essa história todo mundo já contou, mas é sempre importante a gente reviver isso um pouquinho. A rede federal, como vocês sabem, tem 102 anos de existência, e de 1909, quando ela foi fundada, até 2003, no país, ela tinha 140 unidades. Aí chegou um cidadão na presidência da República, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje está sob cuidados médicos intensivos, a gente está na torcida para que ele se recupere de uma doença grave. Ele, quando assumiu a presidência da República, ele deu um maior incentivo da nossa história para o crescimento dessa rede. E colocou em marcha, em prática, um plano de expansão, que no seu governo cumpriu 2 fases. O Lula também teve que revogar uma lei que proibia o crescimento das escolas técnicas, teve que colocar investimentos para que a expansão acontecesse, mas conseguiu fazer a primeira fase da expansão, com 64 unidades, e uma segunda fase de expansão, na qual esse campus inclui os 150 unidades. Ou seja, o presidente Lula, nos seus 2 mandatos, criou 214 novas unidades da rede federal, mais do que em 96 anos para trás. Então foi um mérito muito grande. Essa expansão ela aconteceu num espaço de tempo muito curto, ela é um processo que está acontecendo. O universo está expandindo desde o Big Bang. A rede federal está expandindo de 2008 para cá. E para nossa felicidade, a presidenta Dilma, que assumiu no lugar do presidente Lula, está dando continuidade a essa expansão e já anunciou mais 120 escolas nos 2 últimos anos do seu governo. E o nosso estado do Ceará vai ter mais 6. Sem contar que o Lula entregou 214, mas deixou 88 em processo de construção. Bota que até o final do governo Dilma, a rede federal terá 562 unidades em todo o país. São quase 600 campi, com enorme capilaridade, com uma forte interiorização. E isso vai, sem dúvida nenhuma, universalizar, dar uma grande oportunidade, um grande avanço, uma grande escala
na expansão da educação profissional e tecnológica no Brasil. É claro que isso é como eu falei, é um processo, não se estabelece da noite para o dia, é um processo que está caminhando, está numa velocidade. Alguns campos já estão mais avançados, outros menos, muitos carecem de mais investimentos, mas como eu disse, nós estamos construindo, vocês junto conosco estão construindo essa história, né? Em algumas situações é mais fácil interiorizar, tem interiores que é fácil você chegar, fácil contratar professor, fácil fazer obra, tem outros que é mais difícil, por isso aqui não há um sincronismo, né? Tem uns que estão mais avançados, outros menos. E aqui Sobral eu considero no estado do Ceará, um dos mais avançados. Essa fase da expansão, fase 2, estava previsto investimentos ordem de 5 mil reais para cada unidade, né? Mas isso a gente puxa recursos de vários lugares. E de 2008 para cá, aqui em Sobral, nós já investimos 13 milhões e 600 mil reais, fora aquilo que já existia quando nós federalizamos, né? Então é uma estrutura hoje bem significativa, né? Foram construídos aqui blocos de sala de aula, reformada toda a parte administrativa, administração, biblioteca, almoxarifado, quadra poliesportiva, laboratório de análise, refeitório que está licitado. A construção inicia agora em janeiro de 2012 e a previsão é que ele entre em funcionamento em 2012.2, no segundo semestre de 2012, nós vamos ter aqui refeitório, pessoal. Vamos bater palmas aqui no Campo Sobral. Tem 1.660.000 reais já em caixa, já garantido para a construção do nosso refeitório, né? Além de que o nosso quadro de professores hoje já ampliou bastante. Já vamos agora com esse novo concurso para mais de 60 professores, né? E cerca de 40 técnicos administrativos. Bom, está chegando aí agora, o pessoal veio na van, um pouco mais atrasado. Nossos pró-reitores, chefe de gabinete, pró-reitor de ensino, pró-reitor de extensão, pró-reitor de desenvolvimento institucional, o nosso representante ali, o Rinaldão, representando a pró-reitoria de pesquisa e inovação, de modo que é a reitoria itinerante chegando aqui a Sobral. Evidentemente, tudo isso que eu falei são números importantes, são avanços importantes, mas nós temos que avançar muito mais, né? Temos projetos muito maiores aqui para Sobral. Eu venho discutindo isso com o VV, não só no âmbito do Instituto, mas no âmbito dessa cooperação com as outras instituições. Sobral tem um potencial muito grande, um potencial enorme para línguas, né? Não é só aquela brincadeira do inglês, isso é um fato real. E eu queria falar para vocês de um programa que está acontecendo agora e que, na minha avaliação, ele vai ter um impacto muito forte na nossa rede federal. A presidenta Dilma lançou, há cerca de um mês e meio atrás, no Palácio do Planalto, um programa chamado de Ciências Sem Fronteiras. Já ouviu falar desse programa? Quem já ouviu falar aí, levanta o braço. Muito bem. Então, o que é o Ciências Sem Fronteiras? É um programa de internacionalização, coisa que para Sobral não é nenhuma novidade, não é? É um programa de internacionalização da nossa educação superior, da nossa educação profissional e tecnológica e da nossa ciência. Por que isso acontece? O Brasil, nos últimos 10 anos, tem se destacado no mundo pela qualidade da sua produção científica. Por incrível que pareça, a gente reclama muito, fala muito, mas o Brasil, mundo afora, está muito bem no plano científico. O Brasil é hoje o 13º maior produtor de ciências do mundo.
Nós produzimos hoje 2,7% da ciência mundial. Isso não é algo simplório. Isso representa mais de 32 mil artigos em 2010, publicados em revistas indexadas em nível internacional. Tá certo? Então é uma boa ciência. O Brasil hoje se destaca em alguns campos da ciência, não é? Entretanto, quando você vai olhar dois outros fatores, né? Sem esquecer de colocar que o Brasil hoje produz 12 mil doutores por ano, nós formamos nas nossas universidades mais de 12 mil doutores por ano hoje e mais de 40 mil mestres, ou seja, estamos formando uma massa crítica muito grande. Embora o número de doutores por 1.000 habitantes ainda seja pequeno, isso é um processo que exige continuidade. Nós começamos a fazer isso há pouco tempo. Pois bem, com todos esses números muito favoráveis, o Brasil ainda é um país cujas principais universidades ainda não figuram no ranking das melhores universidades do mundo. É bom lembrar que nós somos um país muito jovem. A primeira universidade brasileira que massificou o ensino superior chama-se USP. E a USP é da década de 30. Não é? A grande universidade foi a UFRJ, mas a que massificou a formação é a USP. Nós ainda somos jovens, ainda não figuramos no ranking das grandes universidades do mundo. Temos ainda um baixo número de patentes, que é o que traduz a transformação do conhecimento em riqueza. Temos um baixo número de patentes registradas em escritórios internacionais, especialmente nos Estados Unidos. E uma das avaliações feitas pelos cientistas, pelos gestores da ciência brasileira, é que isso acontece, ou seja, nós ainda não figuramos nos principais rankings mundiais de universidade, nós ainda temos um baixo número de patentes, porque a nossa ciência ainda é pouco inserida no contexto mundial, pouco internacionalizada. Nós não temos muitos pesquisadores espalhados pelo mundo, nem temos muita gente de fora vindo aqui interagir com os nossos cientistas, pesquisadores. E hoje o mundo é globalizado. Hoje essa interação ela é extremamente importante. É importante a gente perceber o que fazemos aqui, é importante a gente se comparar internamente, mas é muito importante também a gente se comparar com o que o mundo faz lá fora. A economia globalizada, internacionalizada, exige isso de nós. Então foi pensando nisso que a presidenta Dilma lançou o maior programa da nossa história de internacionalização dos nossos estudantes e professores, cientistas. O programa Ciências Sem Fronteiras vai possibilitar a ida de 75 mil jovens para o exterior nos próximos 4 anos. São 75 mil bolsas da iniciativa pública, poder público, do governo federal, e 25 mil bolsas das universidades. Esse programa, o que é que ele vai possibilitar? Vai possibilitar que o estudante de graduação, os institutos federais, por exemplo, possa fazer a sua graduação sanduíche, ou seja, você pode pegar um ano da sua formação em graduação e passar um país como o Canadá, Estados Unidos, a Itália, a França, o Chile aqui também, né? Portugal, né? Vai possibilitar as graduações sanduíches, vai possibilitar a pós-graduação de professores e alunos, vai possibilitar estágio de pesquisadores sênior, vai possibilitar cursos de pós-doutorado, vai possibilitar inclusive o estágio de alunos e também formação em línguas do aluno dos cursos técnicos. E esse programa já inicia no ano que vem, já inicia em 2012. E essa possibilidade, depois o pró-reitor de extensão, o Temer, que é o nosso homem internacional, aí fala inglês com perfeição, tá? Vai dar mais detalhes. Eu tenho andado pelo mundo como presidente do Conselho Nacional,
negociando esses processos. Nós acabamos de chegar do Canadá, onde negociamos a ida de 200 estudantes nossos, já no ano que vem, com possibilidade de ampliar significativamente. Vai estar disponível um portal onde o aluno pode se inscrever, tá certo? Ele pode aplicar para esse programa. Nós estamos agora negociando taxas, negociando a instalação do aluno, mas isso é uma possibilidade real. Aliás, nós já temos alguns exemplos de alunos nesse programa. Pontual ainda, 10, 12 alunos, mas já temos exemplos disso. Fui também à Alemanha negociar com o DAAD. A negociação com a Alemanha está mais avançada ainda, porque lá não tem taxas. E o que é melhor, na Alemanha, o DAAD tem 2.500 vagas para alunos de cursos técnicos que queiram passar um ano lá, 3 meses na língua, 6 meses estudando e 3 meses no estágio em empresa. Isso também é uma possibilidade real e factível, tá certo? Em Portugal, estamos negociando também com Portugal, né, que vai receber tanto alunos dos cursos técnicos como alunos dos cursos superiores. E Portugal vai receber uma quantidade maior até do que esses dois outros países. Portanto, procurem informações na Pró-Reitoria de Extensão sobre esse programa, porque essa possibilidade é real. Nós queremos mandar muitos alunos nossos para o exterior e também receber alunos de fora para interagir com vocês, para trazer a cultura de fora e a gente poder se comparar com o que a gente faz com o restante do mundo. Certo, ó, a direção aqui está pedindo para avisar que o ônibus sai às 12 horas, o ônibus de vocês, tá certo? É 11 ou é 12? É 11? Bom, então eu já falei muito, tá certo? Temos aí 15 minutos, eu queria me colocar à disposição de vocês para perguntas, para questionamentos, não só eu, como toda a diretoria. E aqui o microfone está à disposição, não precisa ter cerimônia, né? Estamos em casa, é só perguntar. Sabendo, a gente responde. Opa, bom dia a todos, bom dia, reitor. Bom dia para a galera aí, né, do campus. Seu nome é? Sou o Júnior Mesquita, desculpa. Eu estava exatamente comentando agora que alguns estavam dizendo quem esse rapaz está falando aí na frente. No caso, o reitor, né? No caso é o seguinte... Eu nem me apresentei, né? Pois é, isso aí, né? Eu exatamente comentei o mesmo erro. O que é que acontece? Eu gostaria de saber, do reitor, seria a probabilidade, né, de se estender mais alguns cursos para cá, porque em algumas das pesquisas que é dada pelo próprio Instituto, né, no acadêmico, estabelece alguns questionamentos a esse respeito. Eu coloquei em cobrança no que diz respeito a alguns cursos que aqui não são lecionados, entre eles serviço social, que eu acho bem interessante que algumas pessoas que não têm tendência ao lado do Instituto no que diz respeito à Química e Física gostariam de fazer. Eu sou esse, né? Gostaria de fazer esse curso. Dentre outros que é bem amplo, né, na capital Fortaleza, né, e tem ministrado lá e não aqui. Eu gostaria de saber do reitor a probabilidade disso acontecer no Campus Sobral. Isso é uma questão, né, do transporte, como foi colocado, né. Eu estava colocando para uma das nossas professoras, né, que há uma falta de conhecimento grande, eu acredito eu, né, no que diz respeito à vida dos alunos. Aqui nós estamos há horas esperando, tá? Porque algumas pessoas saem cedo, o transporte não pode esperar. Daqui a pouco eu estarei indo embora. Gostaria de ouvir o reitor falar sobre as conquistas do Instituto e o que o Campus Sobral tem a receber, mas não posso por conta do tempo que tenha sido de forma tão corrida como está sendo agora. Obrigado e até a próxima oportunidade. Valeu, Júnior. Obrigado aí primeiro pela observação, né? Eu imaginava que todo mundo me conhecia. Mas o nome é Cláudio Ricardo, né? Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e ex-aluno do Instituto, ex-aluno do curso de Química. Muito bem. Primeiro eu concordo com você, o tempo está corrido. Nós temos muitos problemas de transporte, eu vou começar pelo transporte.
Essa é uma coisa que a gente passa a conhecer com o processo de interiorização. Nós estamos trabalhando para resolver isso. Eu estou hoje com um pedido enorme do FNDE para a questão do transporte escolar, né? E tentando equacionar isso até para resolver o problema em rede. Que o FNDE trabalha com educação, com ensino básico, né? Com educação, com ensino fundamental e básico. Ele fornece os ônibus via prefeitura. Nós estamos negociando uma situação especial para que esses ônibus possam vir para os institutos do interior. Aí temos um problema adicional, que é o motorista, que precisa também ser contratado. Nós vamos discutir essa questão do transporte das instituições, essa ideia compartilhada com as outras instituições junto à prefeitura. Vai ser um dos pontos de discussão dentro desse planejamento estratégico. Nós estamos atentos, estamos trabalhando para resolver o problema dos transportes. Estamos com esse grande pedido no FNDE, que eu devo ter uma resposta agora esse final de ano, tá certo? Para melhorar a situação de alguns campi do interior. Quanto à questão de novos cursos, é claro que toda instituição pensa em crescer, e nós estamos trabalhando com a perspectiva de pensar a instituição 20 anos para frente. Qual é o limitador do crescimento? É a questão de pessoal. Hoje não é nem a questão de investimentos, é basicamente a questão de pessoal, ou seja, professores e o apoio dos servidores. Essa é uma luta titânica, não é fácil, porque não é nem o Ministério da Educação. Pelo Ministério da Educação, a gente já teria ampliado muito mais, teria avançado muito mais na contratação de professores. Até porque o nosso projeto de rede federal é chegar a 1000 unidades. Mas contratação de pessoal é uma despesa permanente do ponto de vista do governo e que tem um crescimento vegetativo a partir daí. Ou seja, a equipe econômica bota o pé no pescoço, inclusive do MEC, nessa questão do crescimento de pessoal. É uma briga sem fim, tá certo? Nós já tivemos uma conquista muito grande, que foi o banco de professores equivalentes e o banco de servidores equivalentes. O que aconteceu? Antigamente, quando alguém morria, se aposentava, pedia demissão, você tinha que esperar o momento em que o Congresso criasse novas vagas para poder repor essa força de trabalho. Com o advento do banco, a gente repõe isso automaticamente. As instituições passam a ter autonomia e autorização automática para repor essa perda da força de trabalho. Novas contratações dependem de autorização do Congresso, porque isso envolve despesa orçamentária e só quem aprova é o Congresso Nacional. Qual é a nossa perspectiva? E a gente tem tentado driblar o governo em algumas situações. Diante do advento, da terceira fase da expansão, essas 120 novas escolas que a Dilma vai criar, só se faz a expansão contratando professores. Então o governo enviou mensagem para o Congresso, através de um projeto de lei, um PL, criando novos cargos e funções para fazer frente a essa expansão. E aí nós, que trabalhamos na construção desse projeto de lei, colocamos lá um adicional para, primeiro, contemplar a expansão e, ao mesmo tempo, algum passivo que a gente tenha e alguma possibilidade de crescimento de unidades que já chegaram, já atingiram o plano de metas. O projeto de lei já foi enviado ao Congresso, já passou pela Câmara, está na última comissão, passa por 3 comissões, antes de ir a plenário, e ele é terminativo das comissões. Passou, está aprovado, não volta mais. E vai passar para o Senado. Nós já fizemos toda uma articulação no Congresso para que ele chegando até o dia 14 de dezembro. No Senado, ele ainda consiga ser aprovado. Se ele for aprovado esse ano, significa dizer que no início do ano que vem nós podemos ter novos concursos. E a nossa ideia é que até março a gente concurse essas novas vagas que forem aprovadas. Com isso, a gente vai ter a possibilidade de ampliar cursos em alguns campi que já atingiram o seu termo de metas. Eu estava conversando com o Rio exatamente isso hoje. Sobral praticamente já atingiu, teria prioridade na hora da gente pensar na ampliação de curso, tá certo?
E a questão do curso voltado para a área social, para a tecnologia social, embora a rede seja focada em tecnologia, mas hoje tem tecnologia social também, não é algo inusitado na nossa rede, porque lá em Iguatu nós temos um curso de assistente social. Ok? Respondi a tua pergunta, Júlio. Próximo. Bom dia. Oi, meu nome é Eliel, sou do curso de saneamento ambiental e queria fazer uma indagação aqui e em seguida uma pergunta. No início da sua conversa foi dito que o país está bem financeiramente. Recentemente tivemos uma greve que durou 3 meses, na qual a sua palavra você disse que ela foi longa e penosa. E nós alunos então fomos prejudicados, não só os alunos, mas como os servidores, professores e todos que fazem esse núcleo. Então a pergunta é, por que esperamos 3 meses de desgaste físico e psicológico dos alunos, professores e técnico administrativo para nada ser solucionado? Então, como é que o país está tão bem financeiramente e precisa fazer uma greve para que eles enxerguem que o Instituto Federal existe e que precisa de melhoras? Eliel. Bom, Eliel, como eu te falei, né? O país é um complexo, né? A nação é um conjunto. Né? A sociedade hoje reconhece a importância da educação. Todos os avanços que a educação brasileira conquistou nos últimos 8, 10 anos, eles representaram também a pessoa que estava lá, o gestor que estava lá, porque se o gestor tiver boa vontade as coisas não acontecem, mas os avanços também estão acontecendo por uma imposição, por uma exigência da sociedade, que reconhece na educação um valor imprescindível, tá certo? Nós, militantes, trabalhadores da educação, reconhecemos esse mesmo valor. Eu, como professor, há 30 anos nessa instituição, eu venho lutando ao longo de 30 anos para a melhoria dela, para a melhoria de condições do meu trabalho de professor. Mas isso como na sociedade e historicamente, é uma correlação de forças. Como eu falei, o Ministério tem vontade de melhorar as condições do professor, o número de professores e as condições do professor, mas a gente esbarra na questão da equipe econômica, do planejamento. Eu, por exemplo, como presidente do Conselho, lutei muito, e o sindicato é testemunha disso, abrindo as frentes, servindo de intermediário, criando espaço para que houvesse uma negociação com o governo. Não só com o Ministério da Educação, mas com o próprio Ministério do Planejamento. Mas é muito difícil negociar. E eu tenho feito essa crítica ainda esta semana na reunião do CONIF, lá em Santa Catarina, coloquei muito claramente, e já coloquei isso para o Ministro da Educação, que a negociação do planejamento tem sido enormemente prejudicial ao avanço das melhorias das condições da rede. Tá certo? Tenho criticado publicamente a posição do Duvanier nesse processo, mas, como eu te falei, isso é uma correlação de força, viu, Eliel? E nós temos avançado. As reuniões para a reestruturação da carreira, melhoria do salário, começaram a acontecer agora, tem já algumas propostas em andamento. O Conselho criou um grupo de estudos e está dando uma contribuição, porque o MEC vai fazer uma proposta, e nós vamos dar uma contribuição a essa proposta, no sentido, evidentemente, de melhorá-la, mas isso é uma luta. Isso é uma luta constante, tá certo? E nós estamos lutando não só para a melhoria das condições da carreira, como melhoria dos investimentos, tá certo? Eu fui à Comissão de Educação da Câmara, na condição de presidente do CONIF, e defendi agora, como uma das observações da greve foi o déficit de infraestrutura, nós defendemos uma emenda da Comissão de Educação da Câmara para a melhoria das condições de infraestrutura da rede em todo o Brasil. Então,
conversei com a deputada Fátima Bezerra, que é a presidente da Comissão de Educação, articulei com todos os deputados, inclusive com o deputado Arthur Bruno, do Ceará, o deputado Ariosto Holanda, e nós conseguimos colocar para toda a rede no Brasil uma emenda para o ano que vem de 400 milhões, especificamente para melhorar as condições de infraestrutura da rede federal. Tá certo? Da rede federal. No âmbito da bancada cearense, a bancada cearense esse ano fez uma nova maneira, criou uma nova sistemática de definição de recursos para a educação superior. Um grupo de 3 deputados se reuniu e criou uma emenda de 100 milhões de reais, onde as instituições federais de ensino superior, ou seja, o Instituto Federal do Ceará, a Universidade Federal do Ceará e a Unilab, vão definir esses 100 milhões da bancada, aonde é que eles vão ser aplicados. Então nós estamos brigando e estamos conseguindo recursos. As emendas são colocadas, ninguém sabe, elas foram colocadas nesse patamar. 100 milhões da bancada cearense, que vem só para as instituições federais do Ceará, e 400 milhões da Comissão de Educação da Câmara, que vai para a rede federal em todo o Brasil. Ninguém sabe se na discussão dos cortes, do orçamento, elas vão terminar com este valor. Mas esse foi o valor inicial aplicado. Significa dizer que no ano que vem, nós teremos esse adicional de recursos para aplicar na melhoria da infraestrutura. Sem contar as emendas individuais que nós solicitamos a cada deputado e alguns já têm nos respondido positivamente. Então, tem o orçamento do MEC, tem a continuidade do plano de metas, onde teremos mais 7 milhões só do plano de metas para o Instituto Federal do Ceará e essas possibilidades com as emendas. Tá certo? Então, do ponto de vista de recursos para a infraestrutura, nós estamos com uma boa perspectiva. Quanto à questão de pessoal, como eu falei, é uma luta política. É uma luta política que nós estamos travando, né? E estamos apoiando sempre para que haja melhoria das condições de trabalho dos nossos servidores e professores. Luta pela educação não é fácil, tá certo? Historicamente, a educação sempre foi vilipendiada. Nós estamos vivendo um momento alvissareiro, o mais positivo da história. Ninguém é capaz de deixar de reconhecer isso. Agora, é luta constante, temos que lutar todo dia, toda hora. A construção de uma instituição como essa se faz todo dia, se faz a cada dia e por cada um de nós. E educação é uma luta permanente, é uma luta constante, que exige constância de propósito, que exige investimentos continuados. Estamos na luta, estamos no caminho. Eu me chamo Leonel, sou do curso de Tecnologia de Mecatrônica. E a minha pergunta é simples. Eu queria só saber se há possibilidade, muitos estão interessados por isso, de vir engenharia da mecatrônica para cá, para esse campus. Se há possibilidade e se tiver possibilidade, qual a probabilidade de vir? Olha só, Leonel, como é que a gente faz a projeção de novos cursos? Primeiro, isso tem que partir do campus, é uma avaliação do campus. Quem propõe é o campus. E propõe dentro de um instrumento de planejamento que nós temos chamado PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, que é um instrumento, o primeiro instrumento para ampliação, criação de novos cursos. Então, essa é uma discussão que vocês têm que travar internamente, colocar isso no PDI, tá certo? Todo curso novo que o curso projeta, planeja, ele passa por uma avaliação do Conselho Superior da instituição, que está acima do reitor, tá certo? E o Conselho Superior avalia. E a partir dessa aprovação do Conselho Superior, o curso passa a ser implantado. Evidentemente, quando vai para a avaliação do Conselho Superior, o Conselho avalia as condições de infraestrutura que o campus tem para colocar, se tem professor, se tem apelo na comunidade, se tem possibilidade de empregabilidade, enfim. Mas é o caminho é vocês discutirem, planejarem aqui dentro e colocarem no PDI do campus, ok? Só uma pergunta rápida aqui, porque é o seguinte, eu estava ali no fundo, tinha uma galera da prova sobre tecnologia de alimentos, tá? Aí estava questionando sobre a probabilidade de haver um retorno da greve no mês de março. Se isso existe,
né? Isso é uma colocação, né? Eu estava falando para os meninos também que enquanto o governo entender que servidorismo público é gasto público, a gente nunca vai para canto nenhum, principalmente no que diz respeito à educação. Como o próprio reitor falou, a questão não é estrutura, mas sim a contratação de novos funcionários. Eu estava falando com o Glauber, que é nosso professor de segurança do trabalho, ele toma conta de 9 turmas, 30 alunos em cada turma, tá? Aí o que é que acontece? O professor fica sobrecarregado, tá? Por conta dessa questão do servidorismo público, do governo não achar que seja viável, e se é viável é um gasto público desnecessário, né, no ponto de vista dele, porque como quem acompanha, eu não sei quem está acompanhando os jornais e vê a greve na Europa, né, essa crise na Europa, e sempre recai sobre o servidorismo público, que é onde eles têm que cair direto para poder equilibrar as contas do governo. E aqui acontece exatamente isso, eles não contratam visando posteriormente qualquer problema os primeiros a serem afetados. No caso, só isso mesmo, tá? Eu já estou indo, que já está na minha hora. Sobre a questão do transporte, que o reitor bem falou, que está se articulando junto com os municípios, eu já tomei à frente, eu faço parte do Conselho Local de Saúde da minha comunidade, Taperoaba, distrito de Sobral. Estive com o prefeito Clodoveu Arruda na sexta-feira, emiti um ofício solicitando o transporte, porque essa greve nos prejudicou e muito, tá? Deixou o calendário letivo esfacelado. Tá? Nós temos de nos rebolar para poder conseguir transporte, porque vamos se estender, só vamos ter a pausa agora no dia 23 de dezembro e retornamos agora no dia 8, e o transporte como é que fica? Tá? Boa parte dessa galera não reside aqui, alguns sim, eu não sei se o reitor tem conhecimento, mas boa parte do corpo docente desta instituição é do interior, tá? Então, essa questão do horário, até porque da chegada, foi exatamente por isso. Eu teria interesse em durar mais tempo aqui, mas não posso, porque o meu transporte não pode esperar por mim. Então, no mais, bom dia a todos vocês e até a próxima oportunidade. Valeu, Júnior. Nós estamos atentos aí a essa questão, viu? Estamos na luta. Tem mais 2 perguntas aí, dois inscritos. Vamos lá. Microfone lá. Só fazendo um gancho que você tinha me respondido. Sim, então há uma grande divergência aqui no país. Como é que cada empreendimento, o que for visado, isso tem que ter noção do que vai poder acontecer. Isso é um planejamento. E como é que numa instância maior que a nacional tem um planejamento, tem uma visão de expandir os FCS, se eles não dão o real valor aos funcionários, isso eu quero deixar bem em pauta. E também se eles não dão valor aos funcionários, muito menos aos alunos. Porque a questão, sim, estão investindo muito em estrutura. E os funcionários, a instituição vai funcionar sem aluno? Funciona sem funcionários? Então não. Então isso quer dizer uma divergência muito grande. Há grandes está bem financeiramente o país, mas em relação à educação, o que a gente está vendo tem algum crescimento, alguns pontos, outros pontos totalmente negativos. Eu discordo de você de que seja totalmente negativo. Nós avançamos muito, querido. Eu que tenho 30 anos, você tem a idade de ser meu filho, com certeza. Eu sei qual é a evolução, o que é que nós passamos. E os que têm mais idade aqui, essas cabeças brancas aqui, sabem o que é que a gente passou para chegar até aqui. Eu diria hoje que a gente está muito bem. Não é com relação ao passado. Não é por isso que a gente vai deixar de lutar por melhorias. Mas a sociedade é um poço de contradições. A sociedade capitalista, sobretudo, ela se estabelece pela dialética, pela luta de classe. E educação é algo que a gente tem que lutar sempre, porque tem sempre alguém tentando barrar esse processo de esclarecimento das pessoas. De modo que não é novidade para ninguém que a luta por educação tem que ser uma luta constante, uma luta do lado mais progressista da sociedade. Tá certo? Realmente tem contradições. Tem contradições entre um país que é a 5ª ou 6ª potência mundial e o 84º IDH. Isso é uma contradição profunda, não é? Mas isso não se resolve da noite para o dia. O presidente Lula deu um grande avanço quando tirou 35 milhões de pessoas da miséria. Tá certo? E eu ouvi da boca dele pessoalmente dizendo que não queria que os investimentos de educação fossem considerados gastos, e sim investimentos. E disse que a gente tinha que repetir isso como um mantra. Mas o Lula não é hegemônico, mesmo como presidente da República, ele tem uma luta a ser travada, tem forças contrárias a ele.
Então, nós estamos aqui, trabalhadores da educação, militantes da educação, todos do mesmo lado. Estamos exatamente para mostrar as contradições do governo, as contradições da sociedade, as contradições do Congresso Nacional. Por isso é que a gente está lutando politicamente dentro deste campo para contratar novos professores, melhorar as condições salariais. Eu sou professor, querido. Meu contra-cheque está para qualquer um que queira ver, tá certo? Mostra exatamente que eu estou do mesmo lado, eu estou aqui temporariamente responsável pela gestão, mas fundamentalmente eu sou professor e eu sei na minha pele, tenho 5 filhos, o que é a luta para educar e o que é a luta para melhorar a educação, tá certo? Pessoal, tem mais alguém que queira falar fora dos três? A gente vai encerrar, por favor. Sim, bom, é como eu te disse, a greve é um instrumento, não é, de defesa do trabalhador, prevista em lei, falta ainda regulamentação. Ela pode acontecer, não vou dizer que ela não vai acontecer, ela pode acontecer, depende do entendimento dos trabalhadores, das representações sindicais. Nós vamos lutar para que as coisas melhorem o suficiente para que ela não precise acontecer, porque ela traz prejuízos, claro que traz. E os maiores prejudicados são vocês, alunos, da velocidade que o mundo gira hoje, na velocidade que a sociedade do conhecimento funciona. 2, 3 meses na vida de um jovem representa um prejuízo irrecuperável, porque o tempo não volta. Nós estamos aqui para lutar para que isso não aconteça. Agora, é possível? É possível. Nós estamos trabalhando para avançar no grupo de trabalho que apresenta uma nova proposta para a carreira. Estamos lutando para aprovar o PL, poder contratar mais gente. São coisas que estamos tentando conquistar para melhorar. É importante também que os nossos professores e servidores percebam que a greve não é o único instrumento de luta. Ela deve ser o último, porque pelo radicalismo que se estabelece na greve, ela deve ser a última alternativa, mas ela não deve ser a primeira. E a gente pode encontrar outras formas de luta que possibilitem o nosso avanço sem necessariamente termos que utilizar a greve. Pessoal, o Vitor agora vai responder a pergunta de 2, depois dos outros 3 que estão inscritos, ok? Bom dia, meu nome é Marcelo, sou Oi, Marcelo. do saneamento ambiental. A minha questão sai da parte administrativa, mas uma curiosidade que foi colocada em sala. Porque o Instituto é um centro acadêmico que tem vários cursos voltados ao meio ambiente, inclusive o próprio técnico do meio ambiente, saneamento ambiental e irrigação e drenagem. E surgiu uma questão na sala do porquê o Instituto Federal não ter um sistema de coleta seletiva de lixo. Aí o nosso professor deu como resposta o fato de Sobral não ter onde se recebe esse lixo coletado, não ter onde seja depositado. Aí a gente indagou novamente se o Instituto é uma instituição grande, por que ele mesmo não daria um fim a esse sistema de coleta seletiva de lixo? Já que se fala tanto em todos esses cursos. Eu vou responder a Marcela porque eu tenho cobrado muito isso. Eu sou da área de química e meio ambiente, tenho cobrado isso insistentemente lá no Campus Fortaleza. Cobre dele, ele vai já lhe responder. Porque não é só porque é lei. A instituição pública, por lei, ela tem que dar um destino ao seu resíduo sólido. Tem que coletar seletivamente e tem que dar um destino ao seu resíduo sólido. Nós estamos pecando nisso. Vamos cobrar dos nossos diretores gerais. Helber, fala. Só sobre esse ponto. Nós já compramos os coletores, já foram adquiridos, está só esperando chegar, acho que agora em dezembro chega, e a comissão já foi formada. Então em 2012 com certeza iniciará a coleta. A nossa dificuldade é porque aqui em Sobral, na região, tem nenhuma associação que receba esse material. A nossa dificuldade está sendo para onde destinar o material. Mas a coleta ela já vai ser iniciada no próximo ano, se Deus quiser, em janeiro logo, ok? Cobra o rei, para ver no começo do ano. Bom dia a todos, eu me chamo Rodolfo, sou do curso da Mecatrônica. Primeiramente esclarecer aos alunos que a gente que participou das assembleias durante a greve, nós reivindicamos a pauta que o nosso amigo do curso de saneamento disse da questão dos ônibus.
E nós sempre, irrigação, né? Pronto, a gente sempre reivindicou isso nas assembleias. A minha pergunta o senhor falou de excelência acadêmica, do nível que a gente está produzindo muita ciência. Eu quero saber se a reitoria tem algum projeto para aumentar o nível de excelência acadêmica dentro do Instituto Federal. E outra coisa, eu peço que a reitoria se comprometa em garantir que a expansão do IFCE seja com qualidade, que a gente vê em outros campos que não está sendo bem tratada essa questão. Certo? Muito obrigado. Bom, qualidade é o que nós buscamos. Eu sempre tenho dito nos meus discursos que mais importante do que crescer é crescer com qualidade. Essa é uma luta constante nossa. E nós temos avançado muito dentro da excelência acadêmica do Instituto Federal do Ceará. Nós somos uma instituição de data recente na seara da pesquisa, da pós-graduação e do ensino superior. Tá certo? É muito recente no Instituto. Mas já demos alguns passos importantes. E aqui mesmo no Instituto, nós já temos um contingente de bolsas de iniciação científica dos maiores da rede. Tá certo? Nós temos bolsas PIBIC, temos bolsas PIBID, temos bolsas PET, temos um contingente enorme de iniciação científica. Fizemos um programa com a Petrobras, com aluno do curso técnico, 3 cursos aqui foram contemplados. Temos hoje um grande número de pesquisadores cadastrados em grupos de pesquisa dentro da plataforma Lattes do CNPq. Estamos avançando. Agora isso é um processo. E também não se estabelece da noite para o dia. A universidade tem 60 anos na pesquisa e pós-graduação e ainda se considera engatinhando. Tá certo? E, evidentemente, nós vamos avançar na medida que tivermos mais doutores, mais projetos, mais laboratórios, puxa mais alunos, tá certo? Amplia os cursos de pós-graduação, isso puxa a pesquisa. Quer dizer, tudo que podemos fazer, estamos fazendo. Tá certo? E temos avançado. Evidentemente, a gente nunca avança na velocidade que gostaríamos. Porque tem outros limitadores. Mas estamos caminhando. E estamos caminhando bem. Tá certo? Fizemos agora, recentemente, um encontro de pesquisa e pós-graduação, que aconteceu lá em Maracanaú, e ele está sendo itinerante. Os resultados foram muito palpáveis, né? O Reinaldo pode dar uma panorâmica aqui de trabalhos, projetos, quantas bolsas a gente tem hoje dentro do Instituto. Aqui mesmo, quase todo mundo tem bolsa aqui na física, né? Está bem conceituado, tem um grande contingente de alunos participando de projetos de pesquisa com professores, tá certo? E olha, até para finalizar, eu quero dizer que o presidente do CONIF, do Conselho Nacional, e o reitor do Instituto Federal do Ceará, nessa greve, tem apanhado mais do que galinha para largar o chute, e muitas vezes injustamente. Porque nós fomos instados, instigados pelo próprio sindicato a abrir a negociação. Nós vamos lá no governo, abre a porta para o sindicato entrar para negociar, daqui a pouco sai o sindicato insatisfeito, aí a gente apanha do sindicato, apanha do governo, porque pediu para o sindicato entrar, o governo... Então não é uma luta fácil não, gente. Não é uma luta fácil, tá certo? Mas enfim, isso faz parte do processo, eu não me zango com isso, eu tenho um compromisso, antes de qualquer coisa, eu tenho um compromisso comigo mesmo e a educação, como profissional, como pessoa que tem a vida dedicada à educação. E eu sei que a gente constrói as coisas nesse diapasão. Eu estou acostumado a lutar, eu fui do movimento estudantil quando eu era estudante como vocês, então eu sei o que é essa luta. Tá certo? Mas diga assim, ela nunca foi fácil, ela sempre foi muito difícil, especialmente num país como o Brasil, cartorial, de uma classe dominante tacanha, severa, que sempre luta para manter seus privilégios. Não é fácil não, camarada. E essa forma de educação que privilegia o filho do trabalhador, que está lá para as classes menos favorecidas, ela é mais sacrificada ainda. E, mais me digo, com toda a sinceridade, com toda a trajetória que eu tenho de história de conhecimento e a pele calejada de luta, nós estamos vivendo um momento muito melhor do que vivemos no passado. E esse é o momento da gente avançar e marcar uma posição um pouco mais à frente. Ok? Pessoal, eu sei que o tempo foi curto, mas sei que vocês têm mais uma pergunta aí? Tem mais 3, né? Cadê a outra menina? Vocês querem fazer isso em bloco, para a gente fazer uma resposta só? Então, beleza, vamos lá. Bom dia, meu nome é Assis, estou no 4º período do curso de Cultura e queria saber o seguinte, a possibilidade
o aumento de aulas práticas. Por exemplo, a gente tem poucas aulas práticas hoje, somente quando a gente viaja para alguma localidade. Então, a gente tem sentido na pele o aprendizado, porque é diferente da gente estar na sala e estar visitando áreas. Eu queria saber qual a possibilidade de futuramente conseguir áreas do Instituto para a gente, daqui a pouco, trabalhar mais em área, porque a dificuldade é grande da gente manejar em sala de aula e manejar no físico, né, com conteúdo. Olha, nós temos buscado aí essas áreas para projetos especiais, essas áreas de pesquisa, essas áreas de experimentação. Lá em Limoeiro já conseguimos uma boa área lá com o Denox. Tá certo? Aqui o Reuber me deu conta de que tem algumas propostas nesse sentido. A Escola Agrícola do município de Sobral, nós estamos negociando para que ela passe a ser do campus Sobral. O projeto, o professor Valdir, não sei se está aqui presente, o professor Marco Rosa, elaboraram esse projeto e nós já estamos só aguardando agora a Prefeitura nos dar o retorno. Mas a ideia é que essa Escola Agrícola do município passe a ser do campus, ou definitivamente, ou através de uma sessão de uso, para que a gente possa ter aulas práticas com mais frequência. Mas, de qualquer forma, antes disso, nós temos o micro-ônibus que está à disposição para essas visitas técnicas e também nós adquirimos, professor Cláudio, um ônibus rodoviário esse ano, também para permitir visitas técnicas, participação em congresso, além de uma van que também está chegando agora em dezembro, esses 2 outros veículos, para reforçar esses transportes. Bom dia, meu nome é Diego, sou aluno da mecatrônica e queria só saber se tem alguma probabilidade de entrar uma especialização ou pós-graduação para o curso de mecatrônica. Depende dos seus professores. A ideia é que toda a área, todo o eixo superior, ele possa evoluir verticalmente. Porque qual é a característica do Instituto? É a mobilidade vertical, é atuar desde a formação técnica de nível médio, aliás, desde a formação inicial e continuada até a pós-graduação de estrito senso. Então a ideia é que todo curso superior, toda a área, né, todo o eixo do superior, ele possa evoluir até a pós-graduação. Tá certo? Isso vai depender do número de doutores, vai depender das condições de laboratório. Então isso é uma coisa que tem que ser discutida dentro da tua área, dentro do teu eixo. Já temos aqui 2 pós-graduações, em nível lato sensu, né, que é... Teve uma do ProEja, capacitação de professores para atuar no ProEja, e está iniciando agora a questão ambiental, especialização, edital saindo de janeiro. Já chega também na área da mecatrônica, tá certo? E a ideia é a gente evoluir para especialização e mestrado. Estamos trabalhando fortemente para que a seara dos cursos de mestrado e futuramente doutorado profissionais possam permear toda a rede federal, possa ser a grande característica em nível de pós-graduação dos institutos. Porque qual é o nosso interesse? É nos aproximarmos do mundo do trabalho, nos aproximarmos do setor industrial. E qual é o caminho para gerar patente? O Brasil deve incentivar muito agora os cursos de pós-graduação profissionais. Eu tenho conversado com o presidente da CAPES, o Jorge Guimarães, e ele hoje aposta e compra essa ideia dos mestrados profissionais e futuramente dos doutorados profissionais. Que é aquele doutorado que a finalização, a conclusão do trabalho não precisa necessariamente ser uma dissertação ou uma tese. Ela pode ser um produto, um protótipo, uma patente, enfim. Isso vai, dentro dos próximos, na minha avaliação, dentro dos próximos 5 anos, isso vai estar cheio nos institutos federais. Ok? Ok, pessoal? Então, muito obrigado aqui pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês. A gente quer fazer isso mais vezes, tá certo? Se vocês tiverem aí indagações, questionamentos, proposições, procure aqui o nosso diretor Reuber, encaminhe isso para o Conselho Superior, usem as instâncias das instituições para a gente se comunicar, tá certo? Não é fácil a vida da gente, não dá para a gente correr, hoje são 23 campos instalados, daqui a pouco serão 29, a gente nem sempre tem a oportunidade de estar circulando. Mas a gente está atento, está procurando ouvir, estamos criando a ouvidoria eletrônica, né, para receber as contribuições de vocês.
e é coletivamente que a gente constrói uma grande instituição. E essa, apesar de ter seus problemas, a gente reconhecer, é sim uma grande instituição e é a grande novidade da educação brasileira dos últimos anos. Obrigado, até a próxima.